Amigos do Portal JC 24 horas, no dia 11 de abril, o Matheus Lima Carvalho foi encontrado sem vida lá no Casa Beira Rio, dentro do Rio, ali na margem. Nós estamos aqui com a dona Célia Lima, que é a mãe dele, porque é o seguinte, ele, segundo a polícia, a causa da morte foi um afogamento normal, mas a dona Célia tem a convicção de que não foi um afogamento normal, na verdade foi um assassinato. É isso mesmo, dona Célia? O que a senhora tem a falar sobre a morte do seu filho? O que eu tenho a falar sobre a morte do meu filho é que ele não foi afogado. Porque ele não tem a possibilidade de ter sido morto afogado, porque na cabeça dele tinha a marca que a gente viu e que ele tinha uma marca de espancamento assim atrás na cabeça e só tinha uma marca na fonte. E o outro, quem achou ele foi os dois irmãos dele e um amigo. Foi quem tirou ele do rio. Quando a perícia e a polícia chegou, ele já tinha sido tirado da água. Eu não acredito que tenha sido afogamento. Bom, essa pancada na cabeça, a senhora viu ou disseram para a senhora? Eu vi na hora que ele estava aqui no caixão, a gente virou um pouquinho a cabeça dele, a gente viu que tinha realmente machucado. E estava tipo fofo a cabeça dele, como se tivesse quebrado o osso da cabeça dele. E também os meus meninos viram lá, e na hora da perícia, um amigo que estava lá junto, falou que realmente tinha mesmo uma marca, a pancada na cabeça dele. Bom, do dia da morte do Matheus até o dia de hoje, a senhora já foi na polícia, a polícia lhe chamou, a senhora foi por conta. Como é que está o contato da senhora com a polícia? Olha, no dia eu fui lá na delegacia, me chamaram para dar uma entrevista, eu fui, a minha menina Letícia foi chamada, a gente deu uma entrevista. Só que depois eu fui de novo na delegacia e teve uma pessoa lá de dentro que disse para mim que meu filho vivia na beira do rio. Matheus não andava na beira do rio. O Matheus todos os dias ia para o colégio à tarde, 10:50, aí ele saía de casa, chegava às 6 e pouco da tarde em casa, e ele não era de andar na beira do rio. O Matheus foi confundido com outra pessoa, mas não era o Matheus que andava na beira do rio. E eu acho muito errado a pessoa dizer com a criança daquela andava direto na beira do rio, porque ele não andava. A idade Isso eu dele, digo. sim. A idade dele, 13 anos, é isso? 13 anos de idade. Pronto. Em relação ao local onde ele foi encontrado, o filho da senhora chegou a falar, inclusive, que é um local muito raso para alguém conseguir se afogar. A senhora tem conhecimento disso também? Eu tenho certeza que ali não tinha condição de ele ter sido afogado, porque ele nem beira de rio ele não gostava. Ele saiu para ir no calçadão, jogar umas pedras de baladeira, porque aqui dentro da cidade não tem condição de jogar pedra de baladeira. Aí ele disse que ia atirar de baladeira nos pés de pau e que logo ele voltava. Inclusive, quando ele saía para dar uma voltinha, trabalhar e voltava dentro de poucos minutos. Qual era o trabalho dele? Ele catava ferro velho, latinha, alumínio para poder ajudar dentro de casa. Matheus não era um menino de rua, não via ele com gente errada, não tinha amigo e nem tinha inimigo. A companhia dele era o sobrinho dele, de 7 anos, meu neto. Ou seja, era a pergunta que ele fazia. Ele nunca falou para a senhora de nenhum problema de divergência, de ameaça, não? Não, Matheus não tinha inimigo. Matheus era um menino querido por todo mundo. Matheus não tinha amigo jovem. Os amigos de Matheus eram tudo homem casado, homem de idade. Eram as amizades dele. Ele nunca teve amizade assim com gente nova, adolescente. Daí porque a senhora achar que, uma vez a senhora achando que foi assassinado, foi por engano. Foi por engano.
Eu tenho certeza que não era para ter sido ele, porque Mateus não tinha malquerência com ninguém, ele nunca discutiu com ninguém, era um menino trabalhador, um menino que tudo era alegria para ele. Ele nunca teve desavença, de jeito nenhum. A senhora já adotou alguma providência em relação a esse seu pensamento? De procurar a polícia, pedir para ser investigado? Já pensei várias vezes, só não procurei ainda para fazer o exame nele, autópsia, acho que é isso que chama, porque eu não tenho condição. Mas a minha convicção de mãe é que ele não foi afogado. O caso dele foi um assassinato. E eu quero que a justiça corra atrás. Porque se ele fosse filho de alguém de lá de dentro, da justiça ou do delegado, eles estavam correndo atrás. Como é uma criança, adolescente, trabalhador, um menino honesto, eles estão deixando o caso como isolado. E eu não aceito isso. Bom, aqui na casa mora só a senhora e sua filha. Antes era a senhora, a filha e ele, né? Era eu e ele e ela, agora é só nós duas. Fica até mais difícil para a senhora, né? Fica complicado, porque aqui quem mantinha a casa ajudando eu era ele. Agora, com a falta dele, eu passo muita dificuldade. Porque não tem o que eu ganho dela, não dá para pagar as contas, medicamento, e eu vivo doente direto. Passando mal o tempo inteiro debaixo de remédio. Tá certo. Para poder controlar, para poder cuidar da irmã dele. Mas já tomava esse medicamento antes da morte dele ou a morte dele piorou a situação da senhora? Não, eu não tomava nenhum tipo de medicamento. Depois do fato, aí é que eu tenho que tomar remédio direto. Tenho que fazer caminhada todo tempo por causa da ansiedade que está muito forte. E mesmo tomando calmante não está resolvendo meu problema. Porque devido a eu morar aqui nessa casa, eu não tenho condição de sair daqui. E aonde ele convivia comigo o tempo inteiro. Está cada dia se tornando pior a minha vida. A senhora mora de aluguel, né? De aluguel. A senhora é do Paraná, se não me engano, a senhora falou, né? Sou do Paraná. E eu não tenho condição de alugar outra casa e nem de sair daqui desse lugar. Tá certo. Pois olha, eu agradecer aí pelo tempo com a gente. Eu vou ver aí o que o pessoal da polícia fala acerca dessa entrevista, ok? Eu espero que eles tomem atitude, porque se fosse filho deles, parente deles, com certeza eles iam reagir. Agora, porque e se fosse outra pessoa que andava no caminho errado, eles iam procurar saber o que tinha ocorrido. Agora, como o meu era um menino inocente, trabalhador, eles estão deixando o caso. Por quê? Porque ele é um cristão. Ele era um menino trabalhador, um menino honesto. Eu exijo que seja reagido sobre o caso. Eu não aceito que fique do jeito que está, impune. Tá bem, então. Eu quero justiça. Tudo bem.